boa noite a todas e todos. Eu sou Elger Marra, presidente da Fundação João Pinheiro, e hoje vou aqui, com muita honra, fazer o papel de moderador, desse evento. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, a esse evento do ciclo EPPGG em Diálogo, que é uma parceria muito interessante, muito frutífera entre a Associação Nacional de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a Fundação João Pinheiro e também o Sindicato dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Minas Gerais. Então, até o final do ano, aí em diferentes datas, serão previamente anunciadas, esse ciclo de debate vai promover encontros entre figuras do campo de públicas para poder discutir temas relacionados à administração pública, especialmente nesse contexto de crise, os desafios da carreira de EPPGG, do Brasil como um todo, Esse é o intuito, então, desse evento. Hoje, a gente vai falar de um tema fundamental em políticas públicas, que é a atração de investimentos, E, para tanto, a gente tem aqui a participação de EPPGG do Governo Federal, de Minas Gerais, e também com a presença hoje ilustre do nosso vice-governador do estado de Minas Gerais. Já eu vou fazer aqui a apresentação de cada um deles para que a gente possa chamá-los e começar o evento. Bom, antes, é importante a gente entender o porquê desse tema, o porquê desse contexto, e o contexto em que ele está situado. A gente tem visto aí a dificuldade que vem passando entes federados nos últimos anos, com a demanda constante e crescente, por mais e melhores serviços públicos, também por desburocratização, por eficiência, redução de gastos, agilidade nas respostas. Essa situação tem se intensificado, naturalmente, num cenário que traz aí, que se apresenta com muitas dificuldades sociais, e econômicas. E além disso, conhecimento de todos, a questão da crise fiscal, ela é um dificultador adicional e não desprezível, Então, nesse contexto, o setor público vem sendo instado a desenvolver estratégias, identificar oportunidades, para garantir aí, então, esse atendimento aos direitos que os cidadãos têm, E eu acho que é nesse contexto que a gente vai trabalhar a questão da atração de investimentos, como sendo um caminho natural, importante, diante desse contexto, para gerar aí resultados significativos, Acho que é papel do Estado, sem dúvida nenhuma, perceber esses demais atores, em especial o mercado, como parceiros no desenvolvimento econômico, social, ambiental, entre outras perspectivas. Isso passa a ser uma necessidade, para que o Estado possa ter escala nas suas entregas e chegar onde precisa chegar. Isso não é uma tarefa fácil. A gente estava falando aqui antes de entrar no evento, quão desafiador essa tarefa. Certamente ficam muitas dúvidas que motivam um debate como esse hoje, para a gente trazer as experiências e poder conversar um pouquinho sobre isso, Então, enfim, nós vamos passar por esses pontos, como atrair bons investimentos, como identificar oportunidades,
o que o Estado deve e pode fazer para viabilizar, né, mais relações com o mercado, né, sempre alinhado com seus compromissos públicos, né? E também quais são aí os cuidados, né, e as dicas de como fazer esses relacionamentos para viabilizar os melhores resultados para a sociedade. Bom, dado aqui o contexto, eu quero agradecer muito a presença dos nossos participantes, né, e gostaria de apresentá-los aqui. Inicialmente, o nosso vice-governador do estado de Minas Gerais, Paulo Brant, né? O Paulo é graduado em Engenharia Civil pelo UFMG e Economia pela PUC Minas, pós-graduado em Economia pelo CETEPLAR, da UFMG, e especialista em Estratégia Empresarial pelo INSEAD da França. Ele assumiu cargos de alta gestão em instituições públicas dedicadas a essa pauta de desenvolvimento em nível federal e estadual, ao longo de sua trajetória profissional, como na FIENG, BDMG e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Paulo também foi professor na UFMG e na PUC Minas e presidiu aí conselhos profissionais. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Paulo. Já te chamo aí. Também queria apresentar a nossa representante, né, PPGG Federal, Giovana Victor. Ela atualmente é secretária de Fazenda do município de Salvador, foi secretária de Planejamento de Niterói por 4 anos e esteve à frente da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói até dezembro de 2020, quando teve um papel de destaque aí nas políticas de enfrentamento à Covid no município. Ela é presidente do Fórum Nacional do Secretário de Fazenda e Finanças da Frente Nacional de Prefeitos, é especialista em políticas públicas e gestão governamental federal, mestre em políticas sociais e planejamento pela Escola de Economia de Londres, London School of Economics. O representante do nosso time de EPPGG estadual aqui, o João Paulo Braga Santos. O João é diretor-presidente do INDE, que é a nossa agência de promoção, investimento e comércio exterior de Minas Gerais, onde anteriormente ele foi diretor de atração de investimentos, né, conduzindo negociações que viabilizaram a atração e expansão de grandes empresas para Minas Gerais, como Amazon, Mercado Livre, Heineken, e dentre outros, né? João é especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Fundação João Pinheiro, uma prata da casa, um orgulho ter você aqui conosco, João. Economista pelo UFMG, né? Mestre em administração pública, né? E certificado em desenvolvimento econômico pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele também atuou no BNDES e na FINEP como consultor em gestão, né? Bom, nosso evento vai ter 3 momentos, né? E esse primeiro momento, onde os nossos convidados vão fazer uma fala mais livre de abertura e né, dentro do contexto que a gente tem trabalhado aqui nesse evento. Depois a gente vai ter um momento onde eu vou trazer algumas perguntas para eles, para estimular o debate, e ao final a gente vai abrir também para algumas perguntas que vocês, né, participantes, nos tragam aqui. Então, queria estimular a participação de todos, coloquem aí suas questões, que na medida do possível nós vamos tentar tratá-las aqui na terceira parte do evento, tá? Então, Paulo, eu queria pedir que o senhor começasse com a sua fala inicial, né, com relação a essa introdução, que mostra aí a nítida importância, né, desse tema de atração de investimentos. Então, se o senhor pudesse falar para a gente um pouquinho aqui, no caso de Minas Gerais, né, como tem sido a prioridade dessa pauta no governo de Minas, seria muito interessante para a gente começar dessa forma. Pode ser?
Pode sim, Alger. Obrigado. Prazer estar aqui nesse encontro. Esse tema realmente é um tema que sempre me atraiu muito, desde muitos anos atrás. Eu acho que um tema fundamental, até porque o investimento é a variável central na economia. Central, quer dizer, não há nenhuma transformação na economia sem investimento. Então, investimento considerado no seu sentido mais pleno, né? Ele é a condição sine qua non para qualquer transformação na vida das sociedades, das empresas e mesmo das pessoas, né? Eu vou começar dizendo o seguinte: um ponto importante que a gente deve colocar é o seguinte, é que eu acho que é um consenso de que a promoção de investimento é uma política pública. É política pública. Eu acho que isso é importante colocar, porque essa discussão entre liberalismo, né, intervencionismo, ela acaba turvando um pouco o debate, né? Turvando um pouco o debate. Eu acho que é importante ratificar isso, né, que é uma política pública, porque o Estado não pode se abster de ter uma influência nessa variável, né? Nessas questões entre Estado e mercado, né? Muitas vezes vale aquela... Tem uma fala que eu gosto muito do filósofo alemão Spinoza, que ele fala o seguinte: toda virtude é um ápice entre dois vícios. Então, é muito simples a gente confundir, a gente não nessas questões entre a omissão e a intromissão. Quer dizer, o Estado não pode ser intrometido, mas ele não pode ser omisso. Quer dizer, entre a omissão e a intromissão há um largo espectro, que é a ação inteligente dos governos deve ocorrer. Uma segunda observação inicial me permita dizer, eu não gosto muito do termo atração de investimento. Por quê? Porque o termo atração de investimento dá a entender de que nós estamos tratando de um jogo de soma zero. Há um conjunto de investimentos no radar e os estados e os municípios vão brigar por eles, né? Eu prefiro um termo mais amplo, né? Mais rico: promover, fomentar, né? Eventualmente, estados e municípios disputam investimentos, mas eu acho que é papel e é possível a estados e municípios gerar iniciativas empreendedoras da parte do setor privado. Aí depois a gente pode conversar um pouco mais. Em Minas Gerais, o João Paulo está aí, ele é o presidente da agência do INDE, que é o nosso principal instrumento de promoção de investimentos e que tem tido um resultado excepcional nos últimos 2 anos. Eu vou tentar resumir o seguinte: é claro que para nós é fundamental, é prioridade absoluta essa promoção de investimentos. Eu diria que a gente atua de 2 formas: ações horizontais e ações mais específicas. Quais são as ações horizontais que o governo tem tomado no sentido de promover investimento? Primeiro, o estabelecimento de relações republicanas com o setor empresarial. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é, né? E isso é crucial, né? A gente percebe isso claramente quando os empresários percebem que a relação que eles têm com os órgãos do governo é uma relação republicana, a confiança emerge e as coisas fluem. Então, isso é fundamental, porque isso a gente considera uma questão básica, né, dessa questão. Redução da burocracia. A gente sabe que o esforço, o Estado tem limites, mas dentro da competência do Estado, a gente tem procurado reduzir alguma burocracia inócua, que a gente sabe que ainda existe no setor público. Outra política horizontal importante é a segurança pública. Minas Gerais está caminhando para se tornar o estado mais seguro do Brasil.
Nós temos regiões em Minas Gerais, como o sul de Minas, por exemplo, onde nós temos Extrema, que é um grande exemplo de crescimento e de promoção de investimento, que o índice de mortalidade na região de Extrema está na faixa de 2 homicídios por 100 mil habitantes ano. Isso é um índice que nem a Suíça tem. Então, a segurança pública, é claro que é uma política que não vem apenas desse governo, uma política que vem de uma política de Estado, da polícia militar, da política civil, mas isso é crucial, a gente percebe isso. Enfim, do ponto de vista das políticas horizontais, o que o governo tenta criar é um ambiente amigável ao empreendedor. A gente tenta criar esse contexto, né, de que, em Minas Gerais, os empreendedores são nossos amigos e que nós vamos ter com eles relações republicanas. Do ponto de vista das ações específicas, o João Paulo vai poder falar com muito mais propriedade do que eu. Eu posso citar algumas políticas, algumas diretrizes gerais que a gente tem adotado. Primeiro, a tempestividade. A gente sabe que o tempo do setor privado, o tempo do setor público, por vários motivos, é muito diferente. Então, o INDE tem essa preocupação presente o tempo todo, quer dizer, manter relacionamentos com os potenciais investidores dentro de um ritmo, né, de uma tempestividade que se adeque à lógica e ao time do setor privado. Outro aspecto importante que o INDE coordena com maestria, a articulação entre o entrante, entre o empreendedor que chega a Minas e as diversas instituições públicas. A Secretaria da Fazenda, no que concerne as questões de natureza tributária, a Secretaria de Meio Ambiente, a CEMIG, a nossa companhia energética, o BDMG. O INDE faz isso de maneira fantástica, quer dizer, fazer com que ele seja a interface do governo com o setor, com o empreendedor, em relação a todas essas questões que são fundamentais no momento do investimento. E, por fim, a articulação com os municípios, que é um papel fundamental, porque os municípios é que vão ser o locus dos investimentos. Então, o INDE tem feito um trabalho muito importante nesse sentido de tentar harmonizar as políticas gerais do Estado com as políticas específicas de cada município, de cada região. Eu acho que eu já estou no meu tempo, depois eu volto a falar de outras coisas, mas basicamente isso. Nós temos, então, essas ações mais horizontais que criam um ambiente, né, que promovam o investimento, e ações específicas, em grande medida, comandadas, coordenadas pelo INDE, no sentido de facilitar o soft landing dos empreendedores aqui em Minas. Ótimo, obrigado, Paulo. A gente vai voltar a conversar sobre questões específicas, mas eu queria agora, então, convidar a Giovana, né, diretamente de Salvador, essa cidade bacana demais que eu adoro, e é uma cidade de uma alegria diferenciada, e a Giovana já trouxe cores aqui para a nossa mesa, ó. É a nossa integrante mais colorida, representando muito bem Salvador. Giovana, você então que teve atuação na Prefeitura de Niterói, agora aí na Prefeitura de Salvador, liderou, né, a implementação de diversas políticas de atração de investimento, né, com o intuito de desenvolvimento local, né? Fala para a gente um pouco assim, dos principais desafios, né, que você enfrentou e enfrenta, né, para viabilizar políticas públicas aí nessa temática tão desafiadora. Obrigada, Elger, prazer em conhecê-lo. Vice-governador Paulo Brandt, é uma honra participar da mesa com o senhor essa noite. E João Paulo, estou muito curiosa, estou interessada em saber das atividades da agência aí de Minas. Bom, primeiramente, parabenizar a ANESP, a associação, né, o Sindesp, que é o Sindicato dos EPPGGs de Minas, e a Fundação João Pinheiro, por promover essa série de debates da inteligência, fortalecer a inteligência das políticas públicas, disseminar, a gente ouvir os conhecimentos, as dúvidas
e trazer temas tão importantes. Eu queria parabenizá-los pela realização desse ciclo de debates. Dizer que esse tema, especificamente, sendo tratado esta noite aqui, é um tema de grande relevância hoje nas cidades. Quando a gente conversa com secretários de fazenda de todo o Brasil, sejam de capitais, sejam de outras cidades médias, que a gente convive muito na Frente Nacional dos Prefeitos, percebemos que a grande ansiedade da população hoje é a retomada econômica, é a geração de empregos e é o desenvolvimento da prosperidade no âmbito local. Então, eu vou falar um pouquinho sobre... Eu não sou uma especialista, como eu vi, em economia, do desenvolvimento. Aqui, eu sou uma prática de políticas públicas para fortalecer ambientes de negócios e competitividade de cidades. Então, vou falar um pouco sobre essa minha observação no decorrer da minha experiência, sobre o que se representam os desafios para a competitividade das cidades e formas que a gente tem de contornar esses desafios e alcançar resultados interessantes. Com relação aos desafios, eles têm naturezas tão diversas que eu agrupei em hardware e software. Quer dizer, existem desafios que são dados pelas condições, digamos assim, de infraestrutura. Aonde está localizado o município, a cidade, se está num ambiente de montanha, se está no cerrado, se tem mar, se é deserto, se tem floresta, se tem minério. Isso são condições dadas pelo terreno, pela infraestrutura, o ambiente. Se você tem um reservatório grande de água no seu município, isso são condições que não dependem muito das escolhas dos gestores. Isso pode ser representado por um desafio, mas também potencialidades. Aí a gente vai chegar nisso. Quer dizer, existe uma parte de hardware que a gente tem que assumir. Não adianta você estar num ambiente apertado, de montanha, como eu vivi em Niterói, próximo do mar, e imaginar que você vai criar um parque industrial, entendeu? Com um monte de galpão de logística, porque não tem espaço. Agora, tem um porto. O porto tem potencial para ser desenvolvido, precisa cavar a profundidade para navio com calado maior poder se aproximar. Então, existem essas questões que eu estou chamando aqui de hardware, que a gente pode acrescentar algumas coisas que eu também vou colocar nessa categoria de infraestrutura, que são questões relativas já à decorrência de políticas públicas, como, por exemplo, a existência de infraestrutura urbana, de saneamento, de ruas asfaltadas, de iluminação pública. Isso aí já depende de ação governamental, depende de política pública, mas eu ainda vou colocar numa categoria mais, digamos assim, de infraestrutura, que não é das condições naturais, como aquele primeiro grupo que eu coloquei, mas ainda vou colocar nessa categoria de hardware as condições de saneamento, as coberturas de drenagem urbana. O que adianta uma área, uma localidade sofrer um monte de enchente várias vezes por ano, nenhuma indústria vai parar ali, não vai poder ter galpão de logística, não vai poder ter comércio. Então, drenagem, pavimentação, iluminação pública são condições urbanas que também garantem o investimento, né? E aí tem uma parte de software. E aí essa parte de software eu vou trazer as questões relativas, por exemplo, à segurança pública, à ordem pública, porque a segurança pública ela está mais associada a esses crimes mais assim graves, né? Roubos, roubo às vezes de cargas, né? Ou mesmo a transeuntes. Isso é segurança, pode ser segurança pública, mas tem uma questão de ordem pública que está normalmente mais administrada pelas guardas municipais e também pelas áreas de trânsito, né, das cidades, né, as vias, a obstrução de vias, a forma com que o trânsito flui, que eu acho importante trazer também porque é muito mais da competência das cidades, né? Se você tem grandes avenidas comerciais tomadas por um comércio informal, sem organização, sem ordem, é lógico que você abaixa uma tendência de desenvolvimento daquela avenida, o fortalecimento daquela avenida. Então, a questão da ordem pública
da segurança, eu coloco como software, né? São condições e desafios para também a atração de investimentos e garantir os níveis de competitividade das cidades. Nós temos os diferentes níveis educacionais, qual é o nível educacional da população daquela cidade, qual é o PIB per capita, qual é o grau de desigualdade econômica. Então, essas condições sociais eu ainda coloco também nessa característica de software. Isso aí, esse software, esse hardware, eles podem garantir para a gente ali o cenário para o que eu vou chamar de agora para frente, quer dizer, como que a gente pode enfrentar isso, né? Dadas essas condições, esse diagnóstico, frente a essa heterogeneidade imensa que nós temos no Brasil, né? Nós temos municípios rurais, industriais, municípios que são baseados em serviços ambientais. Então, dada essa avaliação geral, eu um terceiro ponto assim, que eu estou trazendo depois do hardware e do software, é um termo assim, super técnico, que chama-se borogodó. É o que daquele misto de hardware e software, de história de política pública constituída naquele município, da cultura econômica daquela região, você pode embalar para atrair os investimentos pertinentes. E criar também. Eu acho importante também de dizer que não é só uma coisa do path dependence, né? Não é só decorrência da cultura, da história, mas a gente também pode criar. A gente viu em Pernambuco e agora aqui no sertão da Bahia também, com irrigação, você criar fruticultura, ambientes que você não tinha. Então, o que você, a partir dessas condições de hardware e de software, com criatividade, consegue, como gestor do desenvolvimento, trazer de borogodó, de novo, né? E como criar esse borogodó a partir dessas condições? Como é que eu vou avaliar o que eu posso encontrar de vocação para a atração de investimento para o meu local, né? Eu vou chamar município ou minha cidade, mas isso também pode ser adequado para estados, né? Não há por que não. Mas a gente vai chamar, por enquanto, disso que é a parte que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que vi várias, né? Tanto no estado do Rio, e agora me familiarizando um pouquinho aqui mais com o contexto da Bahia, mas na relação com muitos municípios durante esses anos aí na Frente Nacional dos Prefeitos. Encontradas essas vocações, a partir desse mix que eu estou chamando aí nesse termo técnico de borogodó, definir prioridades. Fazer um planejamento sobre em que você vai agora colocar as suas energias. Porque como o vice-governador Paulo falou propriamente, política de atração de investimento, de aumento da competitividade, como queira chamar, custa caro, custa dinheiro. Não é uma coisa dada, vamos liberar tudo, autorizar todas as minhas licenças, facilitar o acesso à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, implantar sistemas e todo mundo vai vir se implantar em Salvador. Não é assim. Tem que ter iluminação pública, tem que ter pavimentação, tem que ter ordem pública e criar, eventualmente, cercar uma área para fazer um parque industrial, ou fazer em determinado setor da cidade um mix de incentivo fiscal com revitalização urbana. Então, o que a gente tem que fazer é fazer planejamentos. Dizer, olha, para atrair investimento nesta área que eu identifiquei um borogodó que eu tenho aqui na minha cidade, eu vou fazer isso, 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 isso. E isso custa dinheiro, isso custa investimento, seja por renúncia fiscal, seja por investimento em infraestrutura urbana. Então, esse planejamento é fundamental. Eu tenho um exemplo em Niterói que, depois de muitos anos, a gente já tinha enfrentado muitos problemas lá com aquela crise econômica de 2015, 2016. A gente já tinha tido o prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae, tempo rápido de abertura de empresas. Depois de vários anos, a gente tinha feito várias medidas já e conquistado vários resultados interessantes, né? Mas aí a gente via aquele porto, né, ali de Niterói, e aquilo incomodava a gente muito, sucateado, e a gente quebrava a cabeça, falava, pô, mas isso depende de política federal, conteúdo mínimo, como que o município pode trabalhar nessa coisa do porto? E aí fizemos um grande estudo
contratamos um estudo sobre a economia do mar, porque não era só Porto, Niterói, né? Tinha uma parte náutica, tinha uma parte de fortalecimento de capacitação profissional, toda uma história. Quando eu falo essa coisa do Borogodó, eu estou lembrando, porque existe um bairro histórico em Niterói, que é a Ponta da Areia, que tradicionalmente foi onde nasceu a indústria ali, de estaleiros no Brasil. Então, esse aqui é o Borogodó, que o planejador urbano tem que ter essa sensibilidade. A gente misturou esse caldo, né, e criou esse projeto grande da economia, fortalecimento da economia do mar em Niterói. E nós realmente obtivemos retornos assim, muito impactantes. Em 2020 foi recorde de faturamento o Porto, foi 10% superior em relação a 19, a expectativa para 21 é maior ainda. Então, assim, é um aquecimento que decorre de várias atividades, às vezes mudar uma mão de uma rua na frente do porto para você melhorar um acesso. Então, enfim, tem várias coisas que a gente pode... Mas aí exige reflexão, exige planejamento e priorização. E aí a gente vai, com certeza, ter oportunidade de falar mais para frente de como que a gente pode trabalhar para que esse planejamento saia do papel, né? E quais são os desafios aí, do ponto de vista macro, para a gente tirar isso do papel. Mas, certamente, um planejamento e a execução desse planejamento eficiente... Eu acho que isso se aplica a qualquer outro lugar. E não é lugar comum. Eu tenho, por exemplo, Salvador. Eu cheguei aqui e me deparei com uma cidade parecidíssima com Niterói do ponto de vista da gestão. Foi feito um planejamento estratégico de 8 anos. Os projetos saíram do papel. Salvador é uma cidade completamente diferente de Niterói. O quanto puder ser diferente, apesar de ambas serem viradas para o mar, Salvador é uma cidade extremamente desigual. PIB per capita baixo, renda per capita baixa, muitos pobres. Enquanto Niterói é o oposto, uma cidade rica, tem royalties do petróleo, tem renda alta, muitos aposentados, servidores públicos, uma grande classe média Niterói. E o que a gente vê de semelhante nas duas cidades? Um planejamento estratégico que foi transformado em projetos. Os projetos saíram do papel nos últimos 8 anos. Ambas as cidades com índice de responsabilidade fiscal em primeiro lugar no Brasil. Salvador, dentre as capitais, e Niterói, a sexta do Brasil e a primeira do estado do Rio de Janeiro. Então, existem, sim, dicas daquilo que dá certo. Planejamento dá certo, transformar o planejamento em projetos e tirar o planejamento do papel dá certo, fazer uma gestão fiscal responsável dá certo. E aí é que eu falo do Borogodó. Aí, a partir dos diagnósticos do hardware, do software, a gente tirar as estratégias de desenvolvimento para atração de investimento. Vou começar assim. Muito bom, Giovana. Muito obrigado. Fundamental os pontos que você trouxe. Vamos, então, convidar o João Paulo. João, o INDE, né, tem sido uma instituição central aí nesse grande desafio de promoção, né, de investimentos no Estado. Bom, vamos começar aí compartilhando conosco aí quais são os principais passos, né, necessários para não só o desenho, né, mas também essa implementação dessa política de promoção de investimentos. Podemos começar por aí, João? Podemos sim. Eu vou pedir licença para cumprimentar primeiro você, o nosso vice-governador, e aí enaltecendo e reconhecendo, né, o papel do Paulo em relação à atração de investimentos nesse governo. Ele vai muito além de ser vice-governador. Ele é um incentivador, é um legitimador, ele é um conselheiro, ele é um cara que abre portas. Podem acreditar ao Paulo, certamente, muitos desses investimentos, desses grandes investimentos que o INDE tem colhido aí ao longo desses 2 anos e meio. Eu faço questão de enaltecer. Não havia outra pessoa mais apropriada para estar nesse debate aqui que não o nosso vice-governador. Cumprimentar você também, Giovana. Hoje recebi aqui pelo WhatsApp há pouco tempo a notícia que a Prefeitura de Salvador está considerando realizar o Carnaval do ano que vem, o que me deixou muito feliz, porque a passagem já está comprada,
Então fica aí o nosso lobby também de que aconteça. Mas, Elger, para responder sua pergunta, eu acho que tem uma reflexão anterior que a gente precisa fazer de por que essa pauta, né, da atração de investimento, ela nunca foi tão importante, né? Aí tem um histórico que eu tenho sempre compartilhado, que eu acho que serve de reflexão. Eu nasci na década de 80, nasci em 86, e por toda a vida lá de escola, né, de economia, de faculdade, a gente ouvia que a década de 80 foi a década perdida pelo baixo crescimento econômico. Quando a gente vai olhar o que foi o baixo crescimento da década de 80, foi algo em torno de 1,5%, 1,6% do PIB ao ano. E a gente traz isso para a década dos anos 10 aos anos 20, de 2000, o nosso crescimento foi 1/3 disso, 0,5%, 0,6%. Então, a década que a nossa geração cresceu ouvindo que era a década perdida foi 3 vezes melhor do crescimento do que a última década, resultante aí de política macroeconômica desastrosa, de crise política, e para coroar a tempestade perfeita nessa pandemia aí no fim dessa década. A ponto da gente ter criado uma expressão, né, do jovem que não consegue acessar o mercado de trabalho, da tal da geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha, porque o país não foi capaz de gerar oportunidade suficiente para que essa geração e também, não só as que chegam, mas as gerações que já estão no mercado de trabalho, tenham empregos dignos e etc. Então, é disso que a gente está falando aqui. Quando a gente vai falar de atração de investimento, a gente está falando de um país que tem a capacidade de criar oportunidades. E aí chegamos no fundo do poço, assim, ou fazemos alguma coisa ou o país não sai do lugar. Não podemos repetir o que foi essa última década, né? E aí a gente começa a refletir no como, né? O que fazer para virar essa chavinha. E isso é uma discussão que perpassa os 3 níveis de governo, né? Não dá para falar de um país que seja receptivo, que seja produtivo, que tenha capacidade de gerar negócios e, com isso, oportunidades, sem falar nas reformas que a gente precisa fazer no nível federal, nas questões de infraestrutura que também são nacionais, e também em questões que envolvam estados e municípios. Em relação a essas duas últimas, eu acho que a gente tem colhido em Minas bons resultados. E aí a pergunta, né, assim, com a pergunta de como, que foi sua pergunta original, né, de como construir uma política de atração de investimentos, partindo da premissa de que eu acho que a gente construiu e tem tido bons resultados em atração de investimentos, eu quero desenvolver um pouco aqui de por que a gente está tendo esses bons resultados, né? Por que Minas é hoje um estado que atrai, talvez o estado que mais atrai investimento no Brasil. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o INDE é uma instituição de 53 anos, foi criada em 1968, a nossa agência de promoção de investimentos, que em breve vai virar Investe Minas, que fique dando aí um spoiler. Mas são 53 anos de história, contribuiu para a vinda de grandes empresas para o estado, e nós temos o dado histórico de atração de investimento desde 1998. Quando a gente para olhar o que foi a atração de investimentos para Minas Gerais, de 98 a 2018, portanto, os 20 anos que antecedeu aí a gestão do governador Zema, do vice-governador Paulo Brandt, a média de atração de investimentos nesses anos, deflacionados a valores de hoje, foi em torno de 14 bilhões ao ano. O que a gente já está em 2 anos e meio de governo e já atingimos 136 bilhões de investimentos em 2 anos e meio, o que significa que a nossa média de atração de investimento em 2 anos foi 4 a 5 vezes maior do que o histórico aí dos últimos 20 anos. E quando se olha a conversão desses investimentos, né, que aqueles que estão efetivamente saindo do papel, a gente também nunca teve um resultado tão positivo em termos de volumes que avançam para a implantação e estão sendo implementados. Aí a pergunta é por quê? Acho que temos uma política, a política é bem-sucedida, por que ela é bem-sucedida? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui em Minas, e que eu vivo repetindo isso, que a gente tem um produto que é muito bom na mão. Minas é um produto muito bom.
foi castigado aí por algum tempo, maltratado, mal apresentado, mas tem dias, vocês vão achar que é piada, mas tem dias que eu começo o meu dia fazendo reunião com produção de batata e termino falando de produção de avião. Já teve um dia que eu comecei falando de frango, teve uma reunião de ursinho de pelúcia e terminei falando de mineração de Bitcoin. Ou seja, isso mostra a diversidade de oportunidade que se consegue ter a partir do produto que a gente tem na mão, que é Minas Gerais, com a sua grandeza, com as suas diversidades regionais e com as suas riquezas naturais e industriais que oferece. O segundo ponto, e aí eu acho que é uma coisa que começa lá atrás, na campanha que elegeu o governador Zema e o Paulo, que o Paulo tocou muito bem, né, de retomar a credibilidade, né? As relações entre público e privado, elas foram muito desgastadas aí ao longo dos últimos anos, né? Lava Jato, essas coisas. E tanto o Estado não confia no mercado, como o mercado não confia no Estado. Então, quando você tem uma dupla de candidatos que coloca uma plataforma que é pró-mercado, que é fazer o Estado ter mais credibilidade, ser mais confiável, que respeita a iniciativa empreendedora, eu acho que começa por aí o nosso sucesso. E isso vem se materializando, né? Tem histórias aqui que a gente que já ouvi de secretários municipais visitando empresas, né? Uma prática que a gente tem muito incentivado, né, para os secretários municipais. Vai lá na empresa do seu município, pergunta se está tudo bem, pergunta se o Estado está atrapalhando em alguma coisa, pergunta como que pode ajudar a crescer. E teve um secretário que me contou que chegou um dia, era uma empresa de logística, só que ele não via caminhão entrando e saindo do depósito. E aí, ficou preocupado, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Chegou lá, o empresário estava super preocupado, mas a reação dele foi assim, tá bom, mas você vê aqui quanto que isso vai me custar? Porque ele já pensou que o cara estava indo lá e ia cobrar pelo favor que ele estava fazendo, que na verdade não é favor, é o papel dele. Mas eu trago esse exemplo para demonstrar como que essa relação de desconfiança ela contamina, né, essas relações. Então eu acho que quando você tem um governo que é pró-mercado, um governo que favorece o empreendedor e materializa isso em ações, por exemplo, hoje Minas Gerais é o estado que mais dispensa alvará para início das atividades. E aí o empresário vem e ele pensa assim, olha, eu tenho um governador que vem do mercado, eu tenho um vice-governador que é pró-mercado. Isso já cria uma credibilidade para o governo, porque o cara, não, então é um ambiente seguro para eu levar meu negócio, para eu atrair investimentos. Então, eu acho que esse seria o segundo ponto que o Paulo colocou, né, de construir relações republicanas com o mercado, que está ali naquela parte que é horizontal, né? Porque a política de atração de investimento, Giovana falou muito bem disso, né? Não é que a política tem uma interdependência muito grande com diversas outras coisas, né? Com a infraestrutura, com a credibilidade. Então, eu acho que essa parte horizontal, essa questão da confiança, ela é fundamental e eu acho que Minas conseguiu retomar isso. E aí a gente desce para o que seria, assim, vamos dizer, a vertical, né? A política de atração de investimento propriamente dita, que eu acho que é o que cabe especialmente a nós no INDE, embora a gente acaba circulando aí por diversas áreas, mas eu acho que a gente acaba sendo os grandes executores da atração, da operacionalização propriamente dita. Assim. Eu acho assim, primeiro tem uma coisa de estratégia, e num estado diverso como Minas Gerais, a estratégia acaba não sendo ela acaba sendo diversificada entre regiões, né? A gente, frutos de estudos anteriores até, a gente costuma olhar para aqueles setores que têm o maior poder de diversificar, de avançar numa diversificação da economia de Minas. Embora a gente seja uma economia diversificada, se rodar Minas Gerais, você vai ver indústria de tudo enquanto é jeito,
Se você olhar, por exemplo, pauta exportadora, você ainda tem concentração em algumas coisas, né? Então, e aí, por exemplo, uma coisa que a gente sempre ouvia, Minas é o estado da logística. Só que isso nunca se materializava na prática, né? Então, quando a gente entrou, logo que o Thiago Toscano era o presidente à época, eu estava como diretor ainda, a gente sacou, olha, mas o que é ser estado da logística no mundo atual? Para onde, quais os negócios cuja logística ele é o core do negócio? A primeira coisa isso lá em 2019, a primeira coisa que aparece é e-commerce. Óbvio, o e-commerce é logística, pura e simples. Então, quais são os grandes players de e-commerce que não estão em Minas que deveriam estar? Então, não é difícil. A Amazon é o maior player global do e-commerce. Então, vamos lá, vamos bater na porta da Amazon, vamos mostrar o produto bom que a gente tem. Minas, que tem 21 milhões de pessoas, que tem acesso a toda a região sudeste e que já tinha, e aí enalteço o papel da Fazenda, por exemplo, de construir tratamentos tributários que tornem o Estado competitivo. Então, a gente foi lá, batemos na porta do escritório corporativo da Amazon em São Paulo e apresentamos na cara de pau mesmo. Olha, tem um produto bom para vocês aqui. Ficamos 1 ano conversando e aí se efetivou a vinda da Amazon para Minas. Qual que é a nuance por trás disso, né? Primeiro, você conhecer o produto que você tem na mão. Segundo, é você ter uma estratégia de entender o mercado e os negócios que são aderentes àquele produto que você tem na mão. E segundo, é proatividade. O Indy sempre foi acusado por muito tempo de ser aquela agência reativa, né? O cara que bate lá, a gente atende. O que é super importante também, porque tem muita gente que bate na nossa porta. Só que você tem que ir além disso, tem que ter essa coisa de ser mais proativo. E para fechar essa primeira parte aqui, é uma coisa que nós nos preocupamos muito, e aí, Elger, eu aproveito para destacar o papel que a Fundação João Pinheiro tem tido nisso, que é elevar as capacidades. O Paulo também mencionou isso, né, que é a relação com os municípios. Num estado com 853 municípios, grande desse jeito, eu, como agência estadual, eu não tenho nenhuma pretensão e nenhuma vaidade de querer ser protagonistas em ser os grandes atratores de investimentos. Essa responsabilidade ela precisa ser compartilhada. Eu quero que todo mundo fale desse assunto, que todo mundo ganhe, né, visibilidade a partir desse assunto. E o principal parceiro que a gente tem nisso é o município, porque no fim do dia a empresa vai para o município. Eu posso fazer tudo perfeito aqui. Se chegar no município, a rua estiver esburacada, tiver um fiscal da prefeitura que vai lá ter pedidos não republicanos para as empresas, vai dar errado do mesmo jeito. Então, uma coisa que a gente tem se esforçado muito, e a Fundação João Pinheiro tem sido extraordinária por meio lá do programa de liderança econômica, a gente tem tido um feedback extraordinário dos prefeitos com que a gente conversa, é colocar as prefeituras assim de igual para igual em termos de metodologia com a gente, para que a gente possa surgir uma empresa, preciso de você, preciso que se resolva. E é impressionante, talvez isso seja o que mais me dê orgulho, assim, porque eu acho que a gente criou um movimento. Porque o Paulo vai passar, eu vou passar, você vai passar, mas a gente criou um movimento de... O prefeito antes ia na cidade administrativa e pedia verba para educação, verba para saúde, ele não tinha a visibilidade, olha, eu preciso buscar minha autonomia, minha independência. Como que isso se dá? É com emprego, é com empresa. Então, hoje, assim, eu converso assim, com 5, 6 prefeitos por semana, uns 20 por mês, e quando virou essa última eleição, mais ainda, porque essa agenda, ela virou uma agenda prioritária, coisa que não era antes. Então, eu acho que essa é a principal transformação que a gente tem feito. Acho que era isso para esse primeiro momento. Perfeito, João. Muito bom sua abertura. Para a gente aqui na Fundação tem sido muito gratificante participar do programa de liderança, né, para a retomada econômica, que foi uma demanda aí do governo e a gente entrou junto com vocês. Tem sido muito, muito interessante mesmo. Bom, então já que estamos aquecidos, né, vamos aqui para começar, queria colocar aqui uma questão, queria começar ouvindo aí o Paulo, se for possível, Paulo. A gente trazer um pouco aqui para a nossa realidade desse momento, né, que a gente está vivendo, né, trazendo esse tema para nossa
realidade aqui do ano 2021, né? Quer dizer, a gente num contexto totalmente atípico, né? Que acho que nós aqui, todo mundo sabia que um dia isso ia acontecer, mas acho que ninguém pensa assim, não vai ser aqui na minha vez, né? Não vai ser quando eu estiver aqui no governo, quando eu estiver lidando com essas questões. Um dia ia acontecer uma pandemia, mas, enfim, ela aconteceu, ela chega trazendo muitas adversidades aí para a gente, né? E agora a gente está nesse momento que é um momento meio de saída, né? Um momento que a gente está vendo ela dando uma folga. E por outro lado, a gente tem também aqui os baita desafio que são as questões orçamentárias e financeiras, né, do setor público. A crise fiscal também não é um tema de hoje, mas a gente vê que ele se torna cada vez mais sério e a gente precisa lidar com isso com muito cuidado, né, porque senão a coisa só complica. E aí, diante desse contexto, né, de a gente caminhando para essa pós-pandemia, um cenário de crise fiscal, como é que vocês veem na prática, né, na prática mesmo do dia a dia, esse tema, né, da atração ou promoção de investimentos, podendo, né, a gente está conseguindo fazer com que isso nos ajude a lidar com esse contexto tão adverso, assim, na prática, né? Paulo, você poderia começar para a gente? A pandemia, os impactos econômicos dela ainda estão para ser avaliados, né? Ela machucou muito a economia, principalmente alguns setores de serviços não essenciais, destruiu muitas empresas pequenas, né? Usando parafraseando lá o Schumpeter, que vocês gostam dele, houve uma destruição não criativa, né? Destruiu-se muito do setor empresarial. Houve algumas consequências que eu acho que são boas de um lado e ruins de outras, né? Por exemplo, houve um processo de aceleração da incorporação de novas tecnologias, em especial tecnologias, né, de teletrabalho, home office, ensino à distância. Houve uma aceleração grande. Isso é bom porque aumenta a produtividade da economia, mas tem um impacto no curto prazo negativo do ponto de vista da geração de empregos. Eu tenho um conhecido que tem um escritório de advocacia enorme, tem um alcance nacional. Ele, antes da pandemia, tinha 800 advogados. Ele me falou outro dia que chegou à conclusão que só precisa de 400. Quer dizer, nós não podemos condenar esse empresário, mas é uma notícia muito triste, né? Do ponto de vista das finanças públicas de curto prazo, eu não sei o caso lá da Giovana, o caso municipal, mas no caso das finanças estaduais, a pandemia, é claro que a pandemia foi péssima, mas do ponto de vista financeiro, as finanças públicas foram beneficiadas por alguns eventos, né? Que decorreram da pandemia. A própria inflação, quer dizer, a inflação é um fenômeno que é péssimo para a sociedade, péssimo para a economia, mas se a gente perguntar ao nosso secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, ele vai gostar, porque a receita cresce e a despesa, em princípio, cresce pouco. É claro que isso é um evento conjuntural, mas no caso de Minas, como a gente estava numa situação de sufoco absoluto, isso deu um alívio. Isso deu um alívio, né, na nossa situação. Houve também essa inflação na área de combustíveis, de commodities, que também melhorou a receita. Então, do ponto de vista da receita estrito sensu, a pandemia não está sendo ruim. Agora, é claro que a gente não pode pensar no equilíbrio fiscal imediatista, nós temos que pensar no equilíbrio fiscal de médio e longo prazo, e aí é a rota do investimento, né? Esse fluxo grande de investimentos que está vindo para Minas,
já está gerando algum impacto tributário, algum impacto na área de empregos, mas as grandes consequências vão se dar ao longo do tempo, né? Vão se dar ao longo do tempo. Agora, eu gostei muito dessa abordagem aí que o João falou, quer dizer, quando a gente trata de investimento, promoção de investimento, ou atração que seja, isso é política social na veia, porque nós temos desemprego hoje maluco no Brasil, né? A Fundação João Pinheiro, né, divulgou um trabalho que eu li há um tempo atrás, mostrando que Minas Gerais, que é um estado relativamente rico, está com 25% da população abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, nós estamos com 5.300.000 pessoas que não têm oportunidade de trabalho, de emprego de trabalho. Então, a única alternativa é o investimento. O investimento tem que ser a política mais importante, é investimento em educação, né? Não tem outro jeito. Então, a política de investimento ela tem que ser alçada. Para mim, eu acho que é a política mais importante que o governo tem. Eu acho que o João Paulo é mais importante no governo do que o Gustavo Barbosa, com todo respeito pelo meu amigo Gustavo Barbosa. É ele que vai resolver a situação econômica de Minas Gerais no médio e longo prazo. Não é o Gustavo. O Gustavo faz um esforço hercúleo, com muita competência, mas quem vai salvar Minas Gerais é o João Paulo. É a tua resposta aí, João. Agora, depois você se vira aí com essa resposta aí. Tomara que o Gustavo não esteja assistindo, vai ficar bravo comigo. Vai ficar feliz. Eu falo comigo. Vai ficar feliz, exato. Dividir a responsabilidade é bom, né, Giovana? Giovana, como é que você vê aí essa questão na prática, né, na experiência que você teve e tem dessa questão da atração de investimento neste contexto que a gente está vivendo? Você acha que ele realmente vai ter um papel assim, diferenciado? Como é que você tem visto? Eu ecoo aqui a avaliação do vice-governador que nós estamos num momento absolutamente dramático do ponto de vista da necessidade da geração de emprego e crescimento. Nós estamos completamente estagnados. Acho que o segundo trimestre desse ano foi um balde de água fria no país, né? Tem uma notícia um pouco mais positiva para as cidades, que é o desempenho do setor de serviços. Não necessariamente esse setor de serviços implica aumento da nossa receita, viu? Porque o serviço, o PIB, não necessariamente é o serviço da nossa lista de serviços do ISS, mas ela é absolutamente fundamental para a cidade, porque é o que movimenta a nossa economia, ainda que a gente não cobre bar, restaurante, a gente não cobre imposto, é isso que movimenta as cidades vivem disso, né? Vivem dessa dinâmica, dessa espiral de positividade, é um pouco do que o João falou para a economia, naquele ciclo de desenvolvimento. Você cria uma onda, né? Então, a onda de você ter restaurantes cheios, de você ter um ambiente agradável, de você ter uma cidade aprazível, que você conviva, que seja atrativa, isso vai gerando um ciclo assim, de positividade. Então, assim, eu acho que esse desempenho do setor de serviços no PIB é uma boa notícia para a gente. Ainda está longe de ser uma notícia que nos deixe tranquilos nesse momento, né? O fato da gente ter uma nova economia surgindo em decorrência da pandemia, e já vinha antes, né? Com os serviços de Uber, de Airbnb, serviços financeiros mais de Open Banking e tal. Isso traz um desafio para as cidades, porque são tradicionais serviços que a cidade tinha controle em todos os aspectos, seja no aspecto tributário, seja no aspecto regulatório. Então, essa nova onda de formas de serviços, para nós, representa um desafio. A turma fala muito, a gente debate muito a reforma tributária do ponto de vista federativo, naturalmente, pelos impactos no ISS, etc., mas a gente tem uma vertente da necessidade de uma reforma tributária para se adaptar a essa nova economia, que vai ser inexorável para as cidades. Então, de fato, para além da pandemia, toda essa nova economia, nova forma da economia, traz para a gente desafios. Isso que o Paulo colocou, o governador Paulo colocou.
de escritórios estarem sendo completamente desestruturados definitivamente, isso para as cidades é a morte, porque os centros das cidades, eles vivem de escritórios. Os restaurantes, os cinemas, os bares, os hotéis no centro, eles vivem desses negócios. Então, a cidade vai ter que se reinventar como economia. E aí, para onde? Para o lazer é espaço aberto. Então, é a cultura. Então, nós temos agora grandes desafios para pensar o que é economia. Quando eu falo essa coisa do borogodó, é muita reflexão que vai ser necessária. Entendeu? Os municípios, as cidades, os estados vão ter que refletir sobre as suas vocações e reinventar suas vocações, eventualmente. Então, eu faço essas observações, coloco das nossas preocupações em relação a essa perspectiva inflacionária, porque realmente, apesar das receitas, né, se comportarem de uma forma importante, a gente tem um aumento na despesa, porque é muito interessante, que eu estava observando no início da nossa conversa, João, Elger e vice-governador Paulo, que para a gente atrair investimento, a gente precisa fazer política pública de custeio, que custa caro mesmo, assim. O que você falou, educação. Então, educação é uma política cara, saúde é uma política cara, segurança pública é uma política cara, você tem que fazer monitoramento, câmera, tecnologia. Então, assim, para a gente atrair investimento, a gente gasta bem. Ou a gente tem que abrir mão de determinados impostos em determinados tempos, né? Então, eu acho que isso é uma observação que precisa ser dita, quer dizer, custa você atrair investimento, né? Custa. A gente tem que fazer política pública local que nós vamos ter despesa corrente, despesa de custeio. Então, isso é uma observação. E outra que eu achei, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam sobre essa questão dos custos, eu queria tratar um pouco dessa coisa da estabilidade, da confiança, da credibilidade que o João tanto falou, sabe? Eu acho que esse ambiente, algumas cidades conseguem construir a partir de uma estabilidade política. O que aconteceu, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, vice-governador, foi uma tragédia de credibilidade. Eu estava num município ali do lado do Rio de Janeiro, né, em Niterói, no período de 2015, 2016, depois foi uma tragédia em 2017, entendeu? O Rio de Janeiro, depois da Copa, das Olimpíadas, morreu, entendeu? Como estado. E a gente ali tentando se segurar da forma que dava, reinventando, sabe, patinando. Fomos um dos únicos municípios que não atrasou o 13º, não atrasou o salário, porque ainda não tinha a quantidade de royalties que Niterói tem hoje, né? Então, até 2016, era uma dureza. A partir de 2017, quando o campo de Lula entrou em operação, que a receita do royalties nessa região cresceu muito. Mas, assim, até 2016 foi uma dureza. Aí, quando veio 2017 com o campo de Lula, a gente criou poupança dos royalties para pensar no futuro da cidade. Enfim, temos uma reserva que guarda um pedaço daquilo que é receita extraordinária do petróleo para o futuro, né, nos moldes das poupanças aí dos países nórdicos. Mas, assim, tem que se criar credibilidade e confiança para um ciclo, porque o investidor não vem para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses, para os próximos 9 meses. Então, é preciso se criar um ciclo robusto de prosperidade e confiança. Legal, obrigado, Giovana. Queria colocar uma questão aqui para o Paulo, para o João Paulo, mas antes só lembrar, pessoal, que vocês podem fazer aí as perguntas de vocês aí pelo chat do YouTube, tá? Que a gente está acompanhando aqui. Mas, João, você, como é que você avalia, assim, trazendo agora um pouco para o contexto, né, mais interno, assim, né, a forma de organização do Estado, assim, como é que você avalia os mecanismos, né, de incentivo e os instrumentos administrativos que temos, assim, como é que você vê aí a nossa capacidade real em termos, né, de organização,
mecanismo de incentivo, instrumento para fazer promoção de investimento? Você acha que qual é o nosso grau de desenvolvimento, né? E também, se quiser falar do que você conhece também para fora de Minas, eu acho, né, setor público de forma geral, acho que vale a pena. E você está lidando com isso, né, na prática, né? Eu acho que o que vale para Minas acaba valendo para os outros lugares, assim, né? Então, assim, acho que tem, quando a gente fala, né? Eu acho que é mais do que um incentivo. Vamos entender como quase que um ambiente, né? Acho que é o ambiente, assim. Falando de Brasil hoje, a gente sabe a loucura que é, a Giovana está aí, né, lidando com isso, a loucura que é a nossa legislação tributária, e difícil chegar num consenso em relação a ela. Então, certamente a questão fiscal, de incentivo fiscal, de guerra fiscal entre os estados, ela é ainda um fator determinante em se atrair investimentos. Eu acho que isso foi um pouco organizado lá em 2017, com o CONFAZ, né, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, que botou um pouco de ordem na casa, mas hoje ainda assim fator de determinante. O tanto que vai pagar de ICMS é ainda um fator determinante se a empresa vai estar no estado A ou no estado B. Só que isso, obviamente, não é uma escolha isolada, assim, porque um dia esse incentivo pode cair e a empresa vai se perguntar: se esse meu incentivo acabar, eu continuaria estando no estado que eu estou indo? Então, acho que esse é o primeiro aspecto. E em termos de incentivo fiscal, eu acho que Minas tem uma estrutura muito segura, de segurança jurídica, e, ao mesmo tempo, muito agressiva, no sentido de ter bons incentivos fiscais que estimulam a vida de atividade econômica. Assim. Eu vou dar 2 exemplos. De uma empresa, relacionado à segurança jurídica, que tinha uma empresa que estava negociando com um outro estado e com a gente. Era uma competição. E aí trouxe o que o outro estado estava oferecendo. A gente, junto, né, com o nosso time de fazenda, falou: olha, eu acho que esse arranjo que eles estão dando para vocês não é muito seguro. Ele é melhor do que a gente tem aqui, mas eu acho que isso aí é inseguro, vai gerar insegurança para o estado e para vocês, a gente não vai dar. Aí beleza, a empresa foi embora, voltou um pouquinho depois, menos de um mês depois, a gente concorda, nós vamos ficar aqui porque a gente entende que aqui tem mais segurança jurídica. Então, às vezes, nem é só um incentivo, né? É a segurança jurídica. Aí tem uma parte que eu acho que é a capacidade de resposta e de interlocução com a burocracia, puxando um pouco desse exemplo que eu dei. Esse tipo de interlocução só é possível porque a gente tem, junto com o time da Fazenda, liderado lá pelo Gustavo e por toda a equipe, um time que está predisposto a dialogar e de construir soluções conjuntas com o mercado. Às vezes, a empresa chega pedindo uma coisa e a gente, olha, isso não dá, mas já parou para olhar desse outro jeito? E acaba saindo com uma solução melhor do que o que estava inicialmente colocado. Então, eu acho que isso é um pouco da capacidade, né, de interlocução e da abertura para a interlocução com o mercado e da parceria que se tem dentro do governo. Tem uma sinalização muito clara do governador, do vice-governador, do secretário de Desenvolvimento Econômico, de que a atração de investimentos é uma agenda prioritária desse governo. Então, quando a gente tem algum entrave lá no meio ambiente, o time técnico, não é nem uma ligação minha para a secretária de meio ambiente, o time técnico ele já está orientado a resolver aquilo, a destravar, a tirar o estado da frente, sabe? Então, eu acho que essa engrenagem funciona. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Tanto na interlocução com o meio ambiente, na interlocução Posso dar uma observação? Pode, Giovana. Claro. Por Não, favor, só um exemplo. Eu estava pensando exatamente nisso, João, quando o vice-governador falou da questão dos tempos, né? Que o tempo do setor privado é muito diferente, do investidor é diferente do nosso tempo, às vezes, no setor público. E aí, eu já até anotei uma coisa para falar, e você dizendo isso, eu vou aproveitar, vou fazer uma parte, que é, por exemplo, uma coisa que eu acho que funciona pouco. Edital. Você faz um benefício fiscal e abre editais para os setores
se aproveitarem daquele benefício fiscal. Isso eu acho que não funciona, João. Por isso que você está dizendo. Os tempos, cada um tem o seu. A administração tem o seu e o setor privado tem o dele. Ele não vai tomar uma multinacional, uma empresa mega, com capital aberto, ela não vai estar ali, poxa vida, o município tal ali abriu um edital, eu vou me instalar lá, entendeu? Não existe. Então, assim, eu acho que a gente é isso e desburocratizar também o acesso aos benefícios. Eu acho que quanto menos certidão, quanto menos carimbo, quanto mais automático, sabe? Quanto mais aberto, corriqueiro, puder compatibilizar os tempos e os procedimentos entre o setor privado e o nosso setor público, melhor. Era só essa observação. Não, veio muito a calhar, porque levantou a bola para cortar. Antes desse governo, tinha incentivo que demorava 6 meses, 1 ano para sair. Aí tem um esforço conjunto da Secretaria de Fazenda e todo o mérito lá para a equipe da Fazenda de padronização disso, de modo que tem incentivo hoje para o e-commerce, por exemplo, que é um dos grandes pilares de atração de investimento, que sai com 3 horas e é tudo online. O cara entra online, ele sai com o benefício em 3 horas. A gente conta isso, a gente conta para as empresas, os caras, uai, mas como assim? A gente já passou por situações assim, mas aqui no meu estado não faz o menor sentido isso. E outra coisa que eu acho que faz muita diferença, a gente tem um time, tanto do INDE como da Secretaria de Fazenda, que conhece do negócio. Lá no INDE a gente tem especialistas. Então tem um especialista do e-commerce, tem um especialista do agro, tem um time. A nossa equipe não é muito grande, mas ela está estruturada dessa forma. Quando chega uma empresa de agronegócio, ou de e-commerce, ou de o que quer que seja, para conversar, o time já conhece como é que funciona o mercado, ele já tem uma conversa de igual para igual ali, sabe quem que são as principais empresas, quem compra de quem vende para quem, qual que é o enquadramento, e aquilo ali o cara toma um susto, é uma facada no peito, assim, pô, como que esses caras, Estado, burocracia, consegue ter essa... Eu acho que isso é um grande ativo que a gente tem, sabe, Elger? É muito além do incentivo, é o soft power ali, né, da interlocução. E só para não deixar passar batido aqui, para fechar, pegando um ponto que a Giovanni falou, né? Daí ela falou espiral de positividade. É interessante isso, que de uns tempos, acho que quando a gente chegou, a imagem do INDE estava muito poluída, assim. Teve discussão aí de acabar com a organização por histórico, né? E a gente sentiu que a gente precisava reverter isso. Tinha empresa que antes foi ao INDE e foi maltratada, assim, tipo, não, a gente não tem interesse no seu negócio aqui. Isso porque as empresas nos disseram. Mas eu vou gerar centro de distribuição, quero fazer um centro de distribuição em Minas. Não, centro de distribuição, não tenho interesse, não. Mas eu vou gerar 1000 empregos. Não, mas isso não tem interesse. Então, a gente tinha que resgatar essa instituição. E a gente descobriu, né, assim, que a nossa capacidade de gerar pauta positiva, ela é muito grande e ela é muito mobilizadora. A gente recebe ligação de empresas porque viu no jornal que o concorrente dele está vindo. Então, eu noticiei, a gente teve um caso aqui, empresa de bebida vindo. O concorrente ligou, eu estou vendo que tem muitas empresas indo para Minas, do meu setor, deixa eu entender o que está acontecendo aí. Ou, às vezes, um município divulga, e vocês estão vendo aqui que eu estou no hotel, estou em Varginha, porque amanhã o município de Varginha está fazendo uma agenda de 17 empresas que estão anunciando investimento aqui no município, está fazendo um grande evento, porque isso é uma pauta positiva que cria essa espiral que a Giovana falou, que mobiliza. E aí eu recebo vários municípios também. Olha, o município lá está anunciando muito investimento. Como é que eu faço para anunciar, para eu levar esses investimentos também? E eu gero também otimismo nas pessoas, de transmitir que a economia está voltando, que está movimentando. Lá a gente tem uma meta que toda semana tem que ter uma notícia boa. Eu coloquei lá para o nosso time. E aí tem bônus. Quando tiver 2, tem um chopp a mais para o cara da comunicação. Se não tem nenhuma, perde um chopp. No final do ano a gente contabiliza. Mas enaltecendo a importância dessa comunicação
e de se criar essa espiral positiva. Ótimo, João, muito obrigado. Deixa então a gente começar aqui, pessoal, passar para a terceira momento do nosso encontro, que é trazer aqui algumas perguntas, né, que nosso público está colocando. E aí eu queria sugerir, Paulo, se eu puder começar aqui com essa pergunta que o Breno Moraes colocou aqui para a gente, que é o seguinte: gostaria de saber qual a importância da disponibilidade de mão de obra qualificada na promoção do investimento, né? De que forma esse fator aparece nas negociações com as empresas. E acho que aí o senhor tem, inclusive, uma passagem importante pelo setor privado também, que traz uma perspectiva também do setor privado e não só do setor público, né? Esse aspecto é fundamental e, dependendo da empresa, é essencial, não é? É essencial. No caso, por exemplo, a Google, que tem aqui um grande centro aqui em Belo Horizonte, ela só se localizou aqui porque ela encontrou aqui o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, que é um centro de excelência. Isso varia, obviamente, com o segmento, mas, de uma forma geral, a qualificação mínima exigida está só subindo. Está só subindo, não é? É impressionante quando a gente olha, por exemplo, o agronegócio. Eu estava visitando uma empresa que mexe com pecuária e o vaqueiro da empresa trabalha com um iPad na mão, né? Isso é uma tendência. É claro que ainda não está disseminado, mas, de uma forma geral, agora, esse não é um problema em Minas. Quer dizer, de uma forma geral, claro que pode haver localizadamente. Na Minas Gerais, há um estudo da McKinsey, que foi feito há 5 anos atrás, que mostra que Minas Gerais é o estado que relativamente mais cede pessoas de nível superior, mestrado ou doutorado para outros estados, por falta de oportunidade de emprego em Minas, à altura da sua qualificação. Então, isso é importante, sim, mas Minas hoje ainda está exportando pessoas, né? Então, mas não é um aspecto que possa ser descurado, porque ele é fundamental e cada vez mais fundamental. Eu queria fazer uma observação sobre essa questão da capacitação, porque eu acho que ela tem 2 propósitos. A gente tem uma questão de formação de mão de obra que eu avalio empresas muito específicas, muito de ponta, ou em setores muito específicos. Ela mesma, às vezes, trabalha, mesmo que seja em parceria, ela quer montar ali, ela vai se organizar para formar a mão de obra que ela precisa, de acordo com a expertise dela. Enfim, eu não acho que isso em si seja um óbice. Se você tem uma massa organizada, alfabetizada, que sabe a matemática, que tem um nível de educação esparramado, entendeu? Eu não acredito que isso seja um óbice fundamental para aquilo que vocês estão chamando da política, digamos assim, vertical, entendeu? Agora, em cidades como Salvador, por exemplo, onde você tem uma massa enorme de desempregados, de pessoas pobres, a função da capacitação profissional, ela é quase uma promoção de uma atividade para a pessoa. Não é necessariamente porque ela vai sair dali empregada. Infelizmente, a gente sabe que não é. Agora, isso em si é uma política pública é uma política social, quase, de resgate da pessoa não estar fazendo nada, né? Do desalento, digamos assim. Então, ela tem uma função de você manter as pessoas ocupadas, nem que seja se capacitando. Ainda que venha uma empresa de outro setor que a gente não estava esperando, e aquela pessoa vai acabar sendo alocada em outra área, mas a política de formação profissional, a gente não pode pensar só em uma atividade muito objetiva. A gente tem que pensar em uma política de tirar as pessoas do desalento, que eu acho que é tão valoroso quanto
você prover mão de obra para o investidor. Perfeito, Giovana. Tem uma questão aí quase de trabalhar a autoestima, né, para que a pessoa esteja disposta, inclusive, a se apresentar, né, ao mercado. Acho que esse desalento é uma coisa muito, muito séria. João, vou pedir você aqui para começar a trabalhar duas questões colocadas. Uma aqui pelo Murilo Fael, que é o seguinte: parece que estamos entrando, né, no estágio pós-pandêmico aqui, a partir de 2022. Como é que Minas está se planejando para gerar crescimento econômico e geração de oportunidades para a população? E aí já aproveito para também trazer a questão que o Reinaldo Carvalho trouxe, que é o seguinte: na comparação com outros estados, né, São Paulo, por exemplo, Minas, quer dizer, com outros estados, como São Paulo, Minas leva desvantagem em relação à sua infraestrutura de estradas, o que tende a aumentar os custos de escoamento da produção. Como convencer empresas a se instalarem no estado com esse tipo de limitação? Tá, deixa eu começar pela segunda. Acho que assim, tem um fato na pergunta, na pergunta tem um fato, e eu acho que tem outras coisas que a gente tem que relativizar. O fato em termos de infraestrutura, certamente Minas está muito mais atrasada que São Paulo. São Paulo começou o programa de concessão de rodovias na década de 90, meio da década de 90, com Mário Covas. A gente ainda está engatinhando nisso. Temos boas perspectivas aí pela frente de editais serem lançados, mas isso é um fato, e que a gente está atrás. Agora, aí onde que eu acho que isso é um dificultador? Eu acho que Minas Gerais, com a infraestrutura de São Paulo, seria imbatível. Então, a gente tem que olhar assim, onde que a gente consegue ser competitivo, né? Primeira coisa, quando você para olhar o custo de Minas Gerais, em outros aspectos, em aspectos tributários, onde nós conseguimos ter um custo menor que São Paulo, em custos de logística, de galpão, de construção, de aluguel, de obra, o nosso custo é menor, o nosso custo de mão de obra é menor, e se você se instala, por exemplo, no sul de Minas, em Extrema, em Poços de Caldas, você tem uma infraestrutura rodoviária assim, que é boa também, não no nível de São Paulo, mas que te permite ter um acesso logístico ao mercado de São Paulo e ao mercado de Minas da mesma forma. Então, essas coisas acabam se equivalendo. Ou seja, não é bom a gente estar 20 anos atrasado em termos de concessão de infraestrutura, mas há fatores que, mesmo tendo uma infraestrutura inferior, acabam tornando o Estado muito competitivo para determinados tipos de negócio, e eu acho que é isso que a gente, ao ter uma negociação, a gente está cansado de ganhar negócio de São Paulo. A última foi a Docol, por exemplo, que faz louça sanitária, que anunciou uma planta em Poços de Caldas. A gente está cansado, que os paulistas não nos ouçam, mas a gente está cansado de ganhar disputas aí, porque no final, da ponta do lápis, na bola online ali, Minas consegue ser mais competitiva com aquilo que tem para oferecer. Em relação à outra pergunta da pandemia, não sei, eu acho que a gente tem que continuar fazendo a mesma coisa, assim. Eu acho que a gente não parou assim, primeiro que a pandemia teve negócios que a gente conseguiu fazer crescer com a pandemia, como o e-commerce, como o setor farmacêutico, que o agro, a mineração, que o preço do minério está lá em cima, que trouxeram bons resultados, né? E até na questão que a Giovana falou, né, da ocupação dos centros da cidade. Nova York, por exemplo, as grandes techs aproveitaram da pandemia, compraram diversos empreendimentos imobiliários, assim, porque vão continuar com o presencial. Então, eu acho que é uma situação transitória. Eu sou, não sei, eu sou um pouco cético ainda em relação a essa história de novo normal, sabe? Certamente a gente vai estar reunindo muito mais online, etc., mas eu acho que a vida real, ela não vai se perder. Por exemplo, turismo, né? Turismo foi uma atividade que foi muito afetada com a pandemia. Então, o que eu tenho lido é que as pessoas vão buscar muito mais turismos em lugares abertos, fazer viagens de carro, e Minas foi o estado onde o turismo mais cresceu no Brasil.
porque Minas oferece muito Turismo isso. interno também, né? Dentro do próprio estado, justamente porque as pessoas vão viajar de carro, né? Exato. A ponto disso, o secretário Leônidas, né, que é nosso secretário de turismo, a gente está construindo uma agenda junto para atrair hotéis, porque a gente chegou num certo... Belo Horizonte não, Belo Horizonte tem muita vacância, mas o interior, onde tem grandes ativos turísticos, tem uma certa carência de hotel. Então, nós vamos combinar política de turismo com política de atração de investimento, que tem tudo a ver. Mas, assim, enfim, eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente tem feito, desburocratizando, ter uma agenda de infraestrutura, ter credibilidade. Eu acho que o caminho é por aí. Não vejo grandes assim mudanças de trajetórias em função da pandemia, não. Obrigado, Paulo. Giovana, a Giordane Silva está pedindo aqui para você falar sobre o impacto do Supera Mais Niterói para atração de investimentos. Esse projeto é um filho, foi difícil. É o seguinte, a prefeitura, a gente estava ali no meio da pandemia, começando a pandemia, né? Março, abril, e tendo que fechar restaurante, lojinha, coisa assim, negócios que eram de 3 gerações. É assim, vice-governador, a gente, quando trabalha com política pública, a gente sempre soube que a vida não ia ser fácil. Mas você falar para dono de restaurante que tem 60 funcionários, que vai fechar e você não sabe quando que vai abrir, e ele falar para você, a minha família está na Itália e eu sei que eu vou ser o último a abrir, é chegar em casa à noite, ó, e tomar banho de chuveiro e chorar, entendeu? Porque foi um período difícil. E Niterói tinha muito dinheiro, porque tinha muito dinheiro na poupança dos royalties. E aí a gente modelou alguns projetos ali para sustentar os negócios da cidade. Isso aí foi assim, João, a gente sentou a equipe da Cefaz, era 7h30 da manhã que a gente pegava, todo mundo no Zoom. Com a Niterói Negócios, porque a gente pegou a Rio Negócios, que na época do Crivella faliu e ficou ajudando a gente na área de atração de investimentos. A turma sentou com a gente e a gente modelou esses projetos. Foram 2. Um foi para a gente pagar o salário de funcionários de negócios que tinham até 10 empregados. A gente pagava um salário mínimo por empregado por mês, que no começo era por 3 meses, aí prorrogou para 6, aí chegou a 9, daí acabou. Então, assim, o nosso objetivo era evitar que esse pequeno negócio quebrasse. E 70% das empresas beneficiadas tinham 4 ou 5 funcionários mesmo, entendeu? Então, a gente realmente... E aí fez um trabalho enorme, porque desenvolvemos o sistema, a turma cadastrava os funcionários, colocava ali os documentos de funcionário, e a gente começou a pagar o salário no mês seguinte, passava para o empregador. Olha o negócio da confiança, João. A gente passava para a conta do empregador, da empresa. E a gente passava no dia de pagar o salário. Não teve uma denúncia de que a empresa não pagou o salário. Ninguém deixou de pagar salário porque deu golpe, entendeu? Não teve isso. As pessoas pagavam. Tinha na internet a lista de todos os funcionários beneficiários. 25% dos empregos desse perfil de empresas de até 10 funcionários foram mantidos na cidade durante o período da pandemia, graças a essa política. E a do Supera Mais, foram 2. Foi essa que manteve os empregos, e teve a do Supera Mais, que era de crédito, para capital de giro. Essa foi muito difícil de rodar, porque os bancos não quiseram. A gente tentou fazer fundo de aval, para eu garantir os empréstimos. Falei com todos os bancos, todo mundo achou legal, mas não dava, porque eles já tinham os negócios deles, já tinham os produtos, e não tinha como flexibilizar os produtos para um negócio tão pequeno, de um lastro ali de 30 milhões de reais, era pouco. Aí o que a gente fez foi garantir o pagamento dos juros e das parcelas, dos juros, porque a gente queria fazer um empréstimo sem juros durante o período. Então o que a gente fez foi pagar os juros para as instituições financeiras que fizessem os empréstimos.
A gente conseguiu com o Banco do Brasil, mas aí também não foi legal, porque eles emprestavam para quem já era cliente, quem já tinha uma história de crédito, não chegava em que a gente queria, entendeu? Aí depois a gente fez, esse era o Supera Niterói. Aí o Supera Mais, que é esse que ela se refere, é um upgrade desse que a gente fez com a agência de investimento do estado do Rio de Janeiro. Que aí tem mais capilaridade, estava mais acostumado a chegar nesse pequeno negócio, e ali a gente está conseguindo realmente fazer empréstimos de uma forma mais célere, mas não é muito para atrair investimento. Isso é que eu queria esclarecer para a colega que faz a pergunta, porque, de fato, é para manutenção e capital de giro dos negócios instalados para evitar que eles quebrassem no período da pandemia. Na verdade, eu falava que era uma UTI. Falar, isso aqui é uma UTI para as empresas não morrerem na pandemia e a gente ter um retorno mais rápido quando a pandemia acabar. Então, foram esses 2 programas principais aí da pandemia em Niterói, que naturalmente teve um pedaço da gente ter recurso, mas recurso sempre falta, e você pode sempre escolher como você vai gastar. E ali a opção foi manter as empresas vivas nesse período. Legal, obrigado, Giovana. A gente vai aqui, pessoal, então, para uma última pergunta do público, e aí depois eu vou abrir para a nossa fase final aqui com a questão para o encerramento. A pergunta aqui do Heber Gonçalves. Grande abraço para você, Heber. Sentindo saudades de você, viu? O Heber está perguntando aqui para vocês, pessoal, qual é a importância, né, do acesso facilitado a dados sobre o Estado e sobre o município no diálogo com investidores e na concretização de um projeto de investimento, né? Quais são os desafios nesse campo? Pode começar, Paulo? Não, eu acho que um problema que a gente tem, quer dizer, quando o investidor se interessa em discutir com o Estado ou com o município, eu acho que ele se informa. Eu acho que o problema nosso é a pouca divulgação. Minas Gerais é um estado muito pouco conhecido, né? Fora do Brasil, então, nem se fala, né? Fora do Brasil, Minas Gerais é um estado completamente desconhecido. Então, eu acho que nesse campo da comunicação, de informar aos investidores, porque é o seguinte, o Brasil é 1% da economia mundial, nós temos 99% da economia mundial, nem sabe que a gente existe. Então, eu acho que um trabalho de fixar uma marca, um branding de Minas Gerais, né? Eu acho que isso demanda investimento, mostrando o que é que Minas tem mesmo, né? Não uma propaganda enganosa, mas uma comunicação do que é que Minas Gerais dispõe. A gente tem muitas possibilidades, né? Eu acho que nesse campo a gente tem um déficit aí, participação em feiras internacionais, em eventos que tenham mais repercussão. Eu acho que a gente divulga pouco ainda o que a gente tem aqui no Estado. Mas depois que o empresário se interessa, aí quando ele vem aqui, eu acho que ele gosta. Isso que o João Paulo falou é verdade, porque não é rasgando seda, não. Mas o setor público de Minas é muito bom. É muito bom. E nada melhor para o empresário. Eu sempre falo o seguinte, eu sou contra esse liberalismo exacerbado, porque o Estado é importante. Nada melhor para o setor privado do que um governo competente, um governo que tenha profissionais qualificados. Isso é excepcional para o setor privado. Em Minas Gerais, em várias áreas, nós temos realmente um nível de excelência do servidor, que é um tesouro que a gente tem, né? E que a gente, eu acho que explora pouco ainda, né? Explora no bom sentido. Obrigado, Paulo. João, você pode complementar essa questão? Acho que isso faz parte aí bastante do seu dia a dia, né? Essa questão que o Heber colocou aí também. Uhum. Eu vou falar sobre 2 aspectos bem rapidamente. Assim, eu acho que da visibilidade internacional é um fato mesmo. Por mais que Minas
tem essa riqueza, já seja a segunda economia, mas você vai lá fora, as pessoas se lembram muito mais de São Paulo, de Rio, que acho que é uma bolha que a gente precisa furar, a gente tem procurado. Dando spoiler aqui, a gente vai, agora no início de outubro, receber um prêmio nos Estados Unidos, no IEDC. O IEDC é a International, é spoiler porque eu nem poderia estar falando, porque está em período de sigilo. Mas o IEDC é o International Economic Development Council, que é uma organização que congrega mais de 5.000 organizações de desenvolvimento econômico mundo afora. E o INDE, por duas políticas, atração de investimento no setor de e-commerce, e o Guia Internacional de Atração de Investimentos, que é voltado justamente para esse público interno, Guia UAI Minas Gerais. A gente ganhou medalha de prata e de bronze, uma premiação assim que quem está acostumado a ganhar é Invest Atlanta, Invest Toronto, grandes agências. Então, essa é uma das formas que a gente tem em mãos de tornar o Estado conhecido, de ter um certo protagonismo internacional. E concordo muito aí com o que o Paulo disse. E eu acho que tem um outro aspecto, que é, na medida em que o investidor está aqui, né, como é que eu coloco na mão dele as melhores informações para tomada de decisão. Isso, a importância é fundamental. E a velocidade com que essa informação está na mão dele, ela é mais determinante ainda. O que a gente... E eu falo isso muito, às vezes, com o prefeito, que às vezes a gente o time liga para um prefeito, olha, tem uma empresa aqui que está estudando 3 municípios. Tem prefeito que na hora a equipe lá já responde, a gente já endereça as questões. Outros, passa 2 dias, aí já era. Mas a gente tem uma ferramenta que ela nos ajuda muito nisso, que é o INDMaps. O INDMaps é uma base de terrenos, é muito mais que uma base de terrenos, mas ela é uma visão do território. E ela tem terrenos públicos e privados, onde uma empresa chega e fala, olha, eu quero ir para o centro-oeste de Minas. Então, quais são as áreas ali que estão disponíveis para uma possível instalação? E essa base, ela tem várias camadas. Então, eu tenho a camada de qual que é a rodovia que está passando perto, de qual que é a disponibilidade hídrica que tem ali, eventualmente uma indústria de cerveja precisa de muita água. Eu tenho uma base de todas as empresas que tiveram licenciamento ambiental na região, porque aí o cara pode identificar, por exemplo, um fornecedor. Eu tenho uma camada que é de escolas técnicas, que é onde que o cara pode buscar a formação de mão de obra. Isso é aberto, está no nosso site, e isso adianta muito o serviço, sabe? Às vezes a empresa nem precisa nos procurar, já entra. E também junto o outro público, né, que são imobiliárias, prefeituras, que têm a disponibilidade e precisam colocar esses produtos imobiliários, dar visibilidade para eles, e a gente usa aqui por meio da nossa plataforma. Legal, João. Foi colocado aí, pessoal, o link, né, do INDMaps, para quem quiser conhecer. Muito interessante mesmo, vale a pena. A gente vai caminhando aqui para o final e eu vou pedir que a Giovana comece, porque também tem uma pergunta aqui específica para ela, que eu vou ler, Giovana, que é a seguinte pergunta. Quem colocou foi o Clécio Dias. Ele fala, Giovana, Cefaz Salvador integra dentro do novo PPA 21-24 o eixo capital da eficiência. Quais as ações que compõem esse eixo podem atrair investimentos para a cidade? E aí, Giovana, já te peço para depois dessa resposta, já emendar um comentário final que eu queria ouvir aí dos três, que seria, a gente falou muito do que fazer, né? Mas a gente falou talvez pouco do que não fazer. Então, dicas do que não fazer nesse desafio, né, de promover investimento e desenvolvimento. Se você pudesse transitar por aí, agradeço muito. Pois não. Então, primeiramente, a gente vai digitalizar todos os serviços, né, da Cefaz, realmente transformar a Cefaz numa Cefaz digital para facilitar, talvez a Secretaria que tenha mais capilaridade com a cidade, é a Secretaria de Fazenda, a gente conhece a cidade, tem os cadastros, modernização de cadastros, enfim. Essa é a nossa parte na gestão eficiente. E o que não fazer, eu acho que eu falei um pouquinho,
principalmente com relação aos tempos, né? A gente deixar o tempo aberto, o tempo não é nosso, o tempo é da cidade, o tempo é da sociedade, né? A sociedade é orgânica, ela funciona independentemente dos governos, então não achar que a sociedade, setor privado, famílias, empresas, sociedade civil, cívica, está em função do governo, né? Cada um tem a sua dinâmica, os seus tempos. Acho que é entender isso um pouco. Por fim, né, o que não fazer é achar que as coisas saem do papel também sozinhas, né? Quando a gente fala de planejamento, a inspiração é 20% do tempo, 80% é transpiração. É transpiração técnica, é transpiração política de convencimento para implementação. 20% é inspiração. A gente gasta 20% do tempo definindo o que tem que fazer e como fazer, e 80% fazendo. E normalmente fazer tem pouco glamour. É difícil a gente puxar o glamour do fazer, mas há que se tentar, né? Porque a gente precisa, como disse o João, toda semana ter uma boa notícia. Mas editais, pessoas competentes, equipes, isso que vocês falaram de Minas é um excelente diferencial, é um grande diferencial, efetivamente. Há que se inspirar. A gente tem no Norte uma escola de governo em Natal, que talvez sirva aqui para a gente como referência também, mas acredito que o fortalecimento do setor público é um grande diferencial realmente que o Estado de Minas tem em relação a todo o Brasil, muito por causa da Fundação João Pinheiro mesmo, né? Vamos falar isso mesmo, pela carreira mais antiga de políticas públicas, enfim. Mas acreditar nos tempos, e 20% inspiração e 80% transpiração. Obrigado, Giovana. João Paulo, na sua opinião, o que não fazer nesse desafio tão importante? Eu vou pedir a vênia do Paulo, porque tem uma frase dele que eu gosto muito. Você me colocou para falar antes dele, eu não sei se ele ia falar exatamente isso, mas eu repito isso todo dia, que é um lema para a gente. A gente pode não agradar, mas enganar a gente não vai. Eu acho que é isso o que não se vai fazer. Às vezes tem empresa que quer determinado tipo de coisa, ou que a gente joga limpo, e eu acho que isso tem um efeito muito positivo, especialmente no longo prazo, de credibilidade. Então, o que não fazer é não enganar, joga limpo, seja transparente nas negociações. Paulo, desculpa se eu te antecipei aí, mas é que eu gosto muito dessa frase. Aí, Paulo, como o senhor foi citado, então agora sua vez, né, Paulo? O que não fazer, Paulo, nesse... Não, eu ia falar um pouco nessa linha. Eu nem sei se eu ia falar essa frase, mas eu acho que é isso, quer dizer, ter uma relação íntegra com o empresário, estabelecer uma relação de confiança, porque essa é uma relação de médio e longo prazo, quer dizer, quando você atrai investimento para o seu estado, para o seu país, ou para a sua cidade, né? Você está casando, é um casamento. Então, não tem como sair de uma relação. Quer dizer, qualquer relação, o atributo mais importante de qualquer relação é a confiança. Se você quebra a confiança, a relação está completamente deturpada, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Não prometer mundos e fundos, né? Não, sempre ser muito fiel a isso que o João Paulo colocou, quer dizer, a legalidade, a segurança jurídica, né? E porque empresários que trocam uma relação que a gente está falando por uma relação falsa, mas que gera ganhos imediatos, esse empresário talvez seja bom que ele não venha mesmo, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é uma relação de cooperação. Meu pai sempre falava o seguinte, que o ser humano tem dois superpoderes que, infelizmente, ele usa pouco. Se a gente usasse esses superpoderes, o mundo seria muito melhor. O primeiro superpoder é o superpoder de aprender. Aprender significa ter humildade intelectual, escutar, não apenas ouvir, escutar, né? Reconhecer que a gente sabe muito pouco, né? Esse é um superpoder. E o outro superpoder é o superpoder da cooperação.
E para que a gente coopere, precisamos de confiança. O combustível da cooperação é confiança. Se não tem confiança, não tem cooperação. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Quer dizer, o Brasil tem um déficit de confiança e aí a sociedade fica paralisada, né? Quando a gente tem confiança, as coisas fluem, né? Então, acho que a relação de qualquer município, qualquer estado e mesmo qualquer país com investidor potencial é a relação de integridade, de confiança, né? Esse conceito de integridade, eu acho que é um conceito muito rico. Eu vi outro dia uma citação da biografia do Steve Jobs, que eu acho que é a definição perfeita do que é ser íntegro, que é muito mais do que ser honesto. O Steve Jobs tem uma passagem, quando eles estavam lançando o iPhone 1, que estava praticamente pronto para ser lançado, e mostraram para ele, ele pegou o iPhone, abriu o iPhone e não gostou, achou que estava feio, não estava bom. Ele sempre tinha essa preocupação estética com os seus produtos. Aí o diretor de marketing falou, Steve, isso aí vai ficar dentro do iPhone, ninguém vai ver. Ele falou, eu vi, pode trocar, eu vi. Não é porque as pessoas não vão ver que eu vou deixar de fazer o que eu acho que tem que ser feito. Então, essa relação de integridade, de confiança, isso é um superpoder, que isso espalha. Um empresário conta para o outro. Ó, vai lá que o negócio é diferente. Não, governo é tudo igual. Não, vai lá que é diferente. E o cara vai, é diferente mesmo, conta. Então, eu acho que é isso. É simples, né? Não é difícil, não. O resto vem pela competência das pessoas, né? É simples, mas muitas vezes é difícil sim, né, Paulo? O óbvio, né? Às vezes a gente fala assim, fazer o óbvio pode não ser trivial, né? E apesar de ser óbvio, apesar de ser algo relativamente simples, então acho que você trouxe aí pontos também fundamentais nesse grande desafio, né, que o setor público tem que enfrentar. A gente está aqui com o público de EPPGGs, então essa é, né, uma missão, né, desse time, e como o senhor trouxe também a questão da cooperação, né? Eu acho que um ambiente como esse aqui, de debater, de falar das boas práticas, né, até dos erros que cometemos, é uma prática de cooperação, de troca que, né, acho que os EPPGGs estão colocando em prática aqui em eventos como esse, né? Então, eu quero parabenizar, né, todos vocês pela iniciativa, né? Agradecer muito o convite de poder estar aqui para mediar essa conversa, uma conversa riquíssima, de altíssimo nível, que a gente sempre aprende, né, nessas trocas. Então, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Queria, antes de encerrar, só lembrar, né, foi colocado aí o aviso que no dia 10 de outubro, né, às 19 horas, né, no canal do YouTube e no Facebook da Anesp, a gente tem aí um novo evento, cujo tema vai ser Políticas de Igualdade e Inclusão Racial, né? Então, e também convidar para todo mundo ficar ligado aí nas redes sociais da FJP, da Anesp, da Sindesp, que vão ter mais informações, né? E, por fim, queria abrir aí para as palavras finais, né, de vocês, mas, mais uma vez, agradecer muito e parabenizá-los, não só pelo trabalho de vocês no governo, mas também por essa posição aqui muito clara, muito franca e aberta, que acho que todo mundo ganha com isso. Se a gente puder aqui começar com a Giovana, depois João Paulo e Paulo Brandt, por favor. Não, realmente, eu só deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade de ter participado dessa conversa. Foi um prazer ter conhecido o vice-governador, o João Paulo. A nossa secretária aqui de Desenvolvimento Econômico está acompanhando a live aqui, está me mandando várias mensagens animadas, pegando várias ideias. Pode ser, quem sabe, a gente até converse com uma visita técnica.
mas, de fato, nós temos sempre muito a aprender, a trocar, e realmente eu não tenho dúvidas que no Brasil são os especialistas em políticas públicas que têm uma formação específica para a realização da política, que não é uma formação apenas única, ela é multidisciplinar, por isso a importância dessa carreira. A política pública no Brasil tem especificidades muito estritas, então essa carreira realmente é a mais, digamos assim, adequada, e somos nós, viu, gente? Não é ninguém mais, somos nós. Então vamos juntos. Só isso. Obrigado, boa noite. Obrigado a você, Giovana. João. Agradecer, né, Elger, ao Sindesp, à Lesp, à Fundação, agradecer a companhia da Giovana, do nosso vice-governador Paulo, sua. E a minha mensagem final, eu acho que é assim, tem um campo enorme de oportunidade para quem quer trabalhar com isso. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de desenvolvedores econômicos. Então, quem tem interesse no tema, quem gosta, por exemplo, de estudar as cadeias de valor, eu recebo direto prefeito me pedindo indicação de secretário municipal de desenvolvimento econômico. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para quem é PPGG ou para quem vai se tornar PPGG. Há muita oportunidade, as prefeituras buscam. Se alguém tiver aí o paixão pelo tema como eu tenho e o interesse, a gente pode conversar aí para que mais gente participem dessa agenda e gerem resultados. Obrigado a todos. Obrigado a você, João Paulo. Paulo Brant, por favor, suas palavras finais. Obrigado, Elger. Foi um grande prazer participar desse evento. O Elger já é um conhecido de longa data, né? O João Paulo exagerou aí nos elogios, porque a gente tem uma relação muito próxima e muito afetuosa, né? O INDE realmente é uma instituição que a gente tem um carinho enorme, realmente, porque ele exerce... E quando eu falei aquilo que é a política pública, talvez, junto com a política de educação, talvez a política pública mais transformadora, é porque eu acredito mesmo, né? A Giovana, eu sei que você está trabalhando agora com o nosso ACM Neto. O avô do Antônio Carlos Magalhães tinha uma fama. Ele era uma figura polêmica, que ele era tipo meio coronel, mas ele tinha uma fama o seguinte: ele só trabalhava com gente altamente qualificada. Ele dizia o seguinte: eu só contrato quem é melhor do que eu. Então, as gestões do Antônio Carlos Magalhães da Bahia foram excepcionais, tanto que ele é um deus na Bahia, né? E o ACM Neto, eu acho que seguiu essa trilha, né, de colocar gente qualificada. E é importante participar desse debate com um nível tão bom, que a gente tem que acabar com esse falso dilema entre o setor público e o setor privado. A gente não pode tomar como referência distorções que ocorreram no passado recente na atividade pública. Quer dizer, a atividade pública é essencial. O setor privado precisa de um bom governo, de um governo competente, inteligente, republicano, né? São absolutamente complementares, não há nenhuma contradição entre uma coisa e outra. No Brasil, a gente gosta muito da conjunção ou, nós temos que usar mais a conjunção e setor público e mercado, né? Então, foi um grande prazer, uma grande honra e foi muito bacana. Grande abraço para todos. Obrigado, Paulo. João Paulo até lembrou aqui, né, que amanhã a gente vai, às 14 horas, também queria deixar um convite para vocês acompanharem aqui. A Fundação João Pinheiro vai divulgar, né, os dados do PIB de Minas Gerais, referente aí ao segundo trimestre de 2021, né, vai
vocês podem acompanhar pelo YouTube. A gente está fazendo aqui as revisões finais, mas com boas expectativas de boas notícias. Então, convidar todo mundo para poder participar. E também lembrar mais uma vez que no dia 10 de outubro, às 19 horas, mais um evento, né, como esse aqui. E, por fim, agradecer mais uma vez, né, a participação de todo mundo que acompanhou a gente aqui, que trouxe as perguntas. Isso mostra aí o envolvimento desse time tão forte, tão importante, né, para o setor público. E queria fechar com talvez uma relação com essa mensagem, né, que o Paulo trouxe do setor público. Eu sempre escutei que qualquer relação é de dois, né? Relação não é de um, é de dois. Então, acho que se o setor público realmente acredita, né, na importância que o setor privado tem para o desenvolvimento, a gente precisa convencer todos de que isso é realmente verdade, que a gente faz o nosso papel e que a gente se desdobra. Eu acho que aqui o papel dos EPPGG, sem dúvida nenhuma, né, vai ser ponto-chave, né, sempre. Então, obrigado mais uma vez por participar conosco aqui, João Paulo, Giovana e vice-governador Paulo Brant. Espero encontrá-los aí nas próximas, tá? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, um bom descanso e até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês. A transmissão já foi encerrada, ok? Joia. Muito obrigado pelo debate. Muito bom, muito fluido aí a conversa com vocês. E obrigado por trazer a experiência de vocês no dia a dia, que isso enriquece muito aí a conversa. Foi um grande prazer, viu? Não vai dar spoiler mesmo, né? Ué, Não vai dar spoiler. Se o número mudar de hoje para amanhã, eu falo bobagem aqui. Tá certo. Gente, boa noite, hein? Prazer. Beijo. Tchau. Parabéns aí, João, pelo trabalho. Beijo. Valeu, você também. Ô, João, mas vai vir notícia boa. Gente, tá ao vivo ainda, Olívia. Foi?